Graça e paz, amados irmãos da Igreja Virtual. É um prazer, nesta noite, compartilhar da palavra do Senhor a cada um de vocês. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 3, e nós estaremos lendo os versos 12 e verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 34, verso 19, o seguinte: O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Assim como o salmista, Jesus Cristo vai falar também em João, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, o seguinte: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Talvez uma das situações mais complicadas da nossa igreja nos nossos dias é saber lidar com os nossos desertos, lidar com as dificuldades. Hoje temos uma geração complicada que não aceita as dificuldades, não aceita os problemas, não aceita as aflições que a vida muitas vezes nos impõe. Nós estamos olhando o mundo, um mundo cheio de possibilidades, mas as pessoas estão cada vez mais vazias. Vazias porque têm colocado o seu eu, muitas das vezes, à frente da realidade, ou têm enfatizado muito as suas vidas seculares, achando que sua vida material, o trabalho, é a razão do seu ser. E muitos também têm deixado realmente a questão da verdade, achando que não existe mais uma verdade absoluta. E isso vem tragando a esperança das pessoas, vem distorcendo o que é Deus para cada uma delas. Quando falamos sobre a questão de não endurecer o coração, nós vemos muitas questões em relação à Bíblia. Quando ela fala sobre coração, a palavra hebraica, lev, é encontrada centenas de vezes na palavra do Senhor. Ela trata muitas vezes realmente como um órgão, como uma parte do corpo, mas ela traz uma palavra de amplitude maior, onde normalmente se refere ao ser interior, trazendo o aspecto do sentimento, da vontade e do intelecto. Talvez o melhor equivalente em português seria a psique, a alma do ser humano, no sentido da mente. Essa questão do coração era tão interessante, porque nós vemos que Deus vai falar a Moisés que o coração de Faraó estava pesado, já estava totalmente condenado, duro, e que a sentença estava definida. Uma linguagem mostrando realmente que o pecado de Faraó estava chegado talvez no seu limite, e Deus daria realmente essa sentença a Faraó. No Novo Testamento nós vemos o termo cardia, onde apresenta o sentido como a sede dos desejos, como a sede do intelecto, da consciência, de conhecer alguém ou de alguma coisa. A ética bíblica ela gira em torno do conceito do coração. Portanto, entender o significado do que a palavra diz para não endureceis o coração, para não ficar perverso e nem incrédulo, mostra realmente que nós devemos entender o que a Bíblia ensina sobre a natureza do pecado e sobre a natureza da santificação. Como podemos perceber no texto que lemos agora de Hebreus, o autor procura alertar os irmãos sobre fidelidade, sobre a perseverança na fé e sobre a importância de Cristo na esperança e da necessidade de atentar aos mandamentos de Deus. E é nisso que nós gostaríamos de pensar esta noite. Primeiro ponto, gostaria de falar sobre a fidelidade a Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre esse tema em 1 João capítulo 5, do verso 1 ao 12, eu estarei lendo rapidamente. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado.
Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A fidelidade em Cristo deve transcender o nosso momento. Ele está acima do que pensamos, do que entendemos, do que realmente vivemos. Porque crer em Cristo é crer na vida, é realmente ser fiel a Ele, porque a nossa vitória está no Senhor. Temos que ter a esperança em Cristo Jesus. Não podemos nos deixar abater pela realidade mais dura que seja, e não podemos negar a nossa fé. Não podemos deixar que as aflições que são passageiras afetem a nossa fé. Nós temos que, apesar das dificuldades, saber que a fidelidade no Senhor é o que nos garante a vida. E é por isso que talvez Jesus vai falar exatamente isso em Apocalipse capítulo 2, verso 10, à igreja de Esmina, que diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, endurecer nosso coração aos mandamentos do Senhor fará que sejamos deixados às nossas próprias paixões e nos levará a caminhos mais duros e difíceis, prejudicando a nossa vida. Precisamos ser fiéis em momentos de dificuldade. Precisamos ser fiéis em todos os momentos, não chorar e não nos alegrar. Nós precisamos entender que o Filho de Deus tem a vida, pois quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Precisamos ser fiéis ao Senhor. E ser fiel ao Senhor requer de nós um segundo ponto: a perseverança. Sentimentos de rebelião é a atitude mais fácil e covarde que podemos ter diante de Deus, porque é fácil reclamar. É fácil nós agirmos muitas das vezes de maneira infantil, colocando em xeque o amor de Deus, o cuidado, o sustento que Ele tem nos dado. Mas nós precisamos ter um coração sábio. Não podemos ficar remoendo e deixando que as dificuldades nos paralise. Precisamos olhar que a nossa vida em Cristo é o que nos trará paz. Não podemos negar a fé, nós temos que buscar a força e orar a Deus, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Ele nos dá a vida e nutre a nossa esperança. O profeta Abacuque, ele traz um verso maravilhoso que é no final, que é a sua oração no final do capítulo 3, onde ele, apesar de toda a situação geopolítica daquele momento, dos pecados gravíssimos de Judá, da sua indignação, ele vai falar o seguinte, depois que ele entende a mensagem de Deus e aquele momento e a permissão de Deus das ameaças dos babilônicos. Ele vai dizer assim a partir do verso 17 do capítulo 3: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita
a andar em lugares altos. A condição que vivemos hoje não nos define. Quem nos define é o Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar, lutar, buscando a vontade de Deus, depositar a nossa esperança e nos renovar no Senhor, na Sua palavra. A nossa vida aqui é passageira. E nós que somos selados em Cristo, nós teremos a vida eterna. Porque o Senhor é a nossa salvação. O terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar é sobre a verdade. A verdade que liberta. Nós que somos participantes de Cristo, nós precisamos estar atentos que este mundo jaz do maligno. O príncipe desse mundo, a antiga serpente, Satanás e seus anjos, tem dia após dia usado as circunstâncias da sociedade que tem realmente se lambuzado, vamos dizer assim, com o pecado, tem tirado a verdade, os princípios absolutos de Deus, relativizando a palavra do Senhor. E nós temos visto que as pessoas têm se perdido, têm sido influenciadas nesse século, em diversas áreas da sociedade. As pessoas têm se perdido em relação ao dinheiro, à economia, mostrando que se o homem não tem, ele não pode ser. Mostrando que os padrões da vida que o definem são a prosperidade, porque ela tem moldado pessoas, o dinheiro tem definido a liderança da casa, tem definido amizades, tem definido relacionamentos, tem definido suas ações e, por incrível que pareça, tem definido a fé das pessoas. Jesus, ele vai trazer uma palavra importante em Mateus capítulo 6, verso 24, comparando o dinheiro a um Deus. Diz assim, ninguém pode ser a um Deus, a um Senhor. Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós vemos também que as questões sociais, filosóficas, têm prejudicado muito a sociedade. Tem surgido teologias que têm sido uma praga mediante a Igreja do Senhor. Tem realmente trazido falsos mestres e pastores que não têm ensinado a Bíblia de maneira verdadeira. Paulo vai trazer uma palavra importante aos Colossenses no capítulo 2, verso 8, que diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. As pessoas têm se deixado levar, muitas vezes, pela ciência, e têm esquecido de Cristo. Nós vemos hoje as questões sociais, principalmente no mercado da música, músicas com contextos distorcidos, músicas que não elevam e não trazem paz ao coração. Em nossos meios, em igreja cristã, que exaltam mais o homem do que a Deus, e sem contar com as músicas seculares, que têm trazido valores contrários à palavra do Senhor, tratando a mulher como objeto sexual, contra questões de fidelidade conjugal, traições, trazendo empoderamento, seja na área feminina ou masculina, trazendo desequilíbrio à família, dentre outras questões. Precisamos estar atentos. Nós vemos muitas questões nas redes sociais que vêm prejudicando e tirando a paz das famílias. Nós temos visto a política, ela tem sido muitas das vezes momentos de divisão dentro dos lares, dentro da igreja. Nós estamos defendendo bandeiras erradas, amados. Nós temos que defender a bandeira de Cristo, os princípios da palavra do Senhor. A política tem sido uma arma constante na condução de Satanás para afligir a igreja de Cristo. Temos visto ditaduras, sistemas de restrições, ações governamentais que impedem a ação da igreja na proclamação da palavra. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que estar atento e orar a Deus para que nos dê sabedoria. Nós estamos aí
próximo das eleições, então precisamos estar atentos, orando ao Senhor para que Ele nos direcione através do Seu Espírito, para que a vontade do Senhor seja feita. Porque, irmãos, nós precisamos estar atentos às ações, às nossas ações mediante a sociedade, para que o nosso coração não fique endurecido. Nós não podemos nos deixar levar por esta sociedade. Nós precisamos ter um coração em Cristo, um coração renovado. A palavra de Deus vai falar em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 a 34. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porém meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Irmãos, que palavra maravilhosa. Deus quer nos dar um coração novo. Mas para que o coração novo chegue a nós temos que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo Ele seja o nosso guia, aquele que estará nos direcionando, realmente nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Que esteja realmente trabalhando em nossas vidas de maneira verdadeira para que possamos realmente receber um coração novo, que possamos estar sensíveis à vontade de Deus em nossa vida e sermos bênção onde nós estivermos. Se estivermos com um coração duro como uma pedra, não podemos entender e nem compreender a vontade de Deus em nossa vida, mas nós precisamos ter cuidado. Por isso que o autor de Hebreus, ele fala isso no verso 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, ele fala assim, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, ou agora, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O salário do pecado é a morte. Temos que tomar cuidado com o pecado em nossas vidas. Mas nós temos que perseverar em Cristo, para que assim, como João Batista falou, nós possamos falar que Ele cresça e eu diminua. Que Cristo cresça em nossa vida e que possamos diminuir sempre e deixar a luz de Cristo resplandecer em nossa vida. Que essa palavra entre profundamente em nossos corações, que Deus seja louvado e que possamos compreender a sua vontade em nossas vidas. Que Deus esteja nos abençoando e que Deus esteja completando a sua palavra em nossos corações. Deus te abençoe, Deus te guarde, que tenha uma semana maravilhosa, um dia maravilhoso e que Deus sempre possa estar guardando a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.